um advogado de Botucatu que já fez 3 vezes o caminho de São Tiago de Compostela, é um peregrino da fé, e ele vai explicar para a gente hoje aqui o que é esse caminho, mas antes, boa tarde, doutor Caco Colense. Obrigado, Milton, obrigado, ouvintes da Rádio Municipalista, é um prazer estar aqui com vocês. Ô Caco, você já fez 3 caminhos diferentes de São Tiago da Compostela. Quando que surgiu a ideia de fazer isso? A ideia surgiu num movimento de igreja. Na época, eu militava no TLC, né, no movimento Treinamento de Liderança Cristã. Surgiu essa informação de algum palestrante e isso me despertou interesse. Eu fui pesquisando. Aí criei coragem e acabei indo em 2021, 2022. Fiz o meu primeiro caminho, o caminho francês. É um caminho que sai da França, de Saint-Jean-de-Port, e vai até São Tiago de Compostela, percorrendo 736 quilômetros, se não me engano. 789 quilômetros. Aí depois você repetiu? Aí o ano passado, porque o caminho, o destino é São Tiago, mas vários caminhos chegam a São Tiago, então várias rotas, né? As principais são o caminho francês, o caminho do norte, que divide lá, que vai beirando o litoral norte da Espanha, e depois ingressa por um caminho chamado caminho primitivo, dá uma quebrada e chega também a Santiago. E tem o caminho português agora, que sai de Lisboa, que é esse que eu fiz esse ano, e chega em São Tiago, são 637 quilômetros, se não me engano. E o caminho do norte eu fiz o ano passado. Você falou em quilômetros, mas em dias que você caminha, dorme. O caminho todo, Milton, ele é estruturado. Então você faz o seu trajeto de acordo com o seu fôlego, né? Nesse caminho desse ano eu fiz junto com o Gabriel, meu filho, nós fizemos o máximo 35 quilômetros a pé e o mínimo 15 quilômetros. Porque tem uma certa estratégia de você primeiro saber onde você vai dormir no dia seguinte, que são os albergues. Tendo albergue, então você já calcula a distância e o tempo. Alguns albergues você faz reserva, então você pode andar com mais tranquilidade. Outros albergues, ele não tem reserva, então você tem que acelerar um pouquinho para pegar a vaga. Não que se você chegar atrasado, você vai dormir no chão. Mas aí você tem que dormir ou antes do seu ponto de destino ou depois, porque você perdeu aquele albergue. Então, às vezes você tem que voltar um pouquinho, você está muito cansado, você não quer fazer isso. Então, geralmente, quando você faz uma reserva, você programa, você faz com mais tranquilidade, você consegue andar 20, 25 quilômetros parando ao longo do percurso, para uma água, para ajustar mochila e tal. Então, você vai fazendo de acordo com o seu fôlego e com o seu destino. Então, a primeira regra que a gente tem é onde você vai dormir e se tem algum restaurante, algum lugar para comer por perto para você se abastecer. Eu queria que você desse alguns detalhes dessas 3 viagens suas. Se você chegou em algum albergue e não tinha lugar para dormir. Dores, né? Se você hoje, já está na 3ª vez, faz um trabalho preventivo antes da caminhada, ou faz caminhada aqui em Botucatu, tipo de tênis, o que carregar, enfim. Você lembra que eu era um gordinho de 130 quilos e para a primeira caminhada eu precisei abaixar para 99. Então eu saí daqui com 99 quilos e saía... Me lembro que eu punha uma mochila, colocava um saco de arroz e feijão e subia a igreja de Rubião Júnior umas 2, 3 vezes para fortalecer a panturrilha principalmente. E fui treinando, né? Tem que treinar o tênis, você não pode ir com tênis novo, tem que amaciar seu tênis ou sua botina ou sua bota. A sua mochila, ela não pode ter mais que 10% do seu peso, e aí é importante você fazer um exercício de desapego. Você tem que levar 2, 3 cuecas no máximo, 2, 3 camisas, um saco de dormir para eventualidade. Então você vai com poucas roupas, né? E aquele sistema de cebola, né? Então você tem uma segunda pele, uma blusa e dependendo do tempo, você tira ou põe sem ter muito peso, porque o peso é um fator de muito desgaste durante o seu trajeto. E aí eu comecei a caminhar por Botucatu e aí cheguei lá, já estava, não digo preparado, mas estava já pronto para o desafio. Mesmo assim, ele é sofrido.
A dica que você precisa é que se eu uso, né, uma dica é colocar vaselina no pé, pôr uma meia chamada Calmax e pôr uma segunda meia mais grossa para evitar as bolhas. Então, o que dá a bolha é o atrito, né, é o tênis mal colocado, com espaços, e aquilo vai dando atrito, você tem bolha. Tendo bolha, vai diminuir seu ritmo de caminhada e alguns casos que eu já vi lá, acabam desistindo por tanta bolha e acabam infeccionando essas bolhas, o que impede a viagem. E chegando no seu albergue, você passa um creme hidratante, uma arnica, uma cânfora para dar uma melhorada no seu pé, para estar pronto no dia seguinte. E as condições climáticas que você enfrentou nesse período todo? Pegou frio, chuva? Nós temos 2 janelas importantes para fazer a caminhada. Uma é em maio, abril, então é a primavera de lá, chove pouco, mas chove. E a outra janela é setembro, outubro, que já é o outono. No meio do ano, como são férias escolares, enche muito o caminho, então prejudica muito o albergue, dá muito tumulto de gente andando nesse caminho. Então tem uma dificuldade, principalmente de alimentação e de albergue. E aí esses tempos eles têm um clima mais seco, né? Mas chovendo, você tem uma capa de chuva e vai enfrentar a chuva sem perigo algum. Não tem, né? Não são tempestades, são chuvas que você enfrenta e chegando lá bota para secar a roupa para o dia seguinte fazer outra nova caminhada. Caco, vamos entrar para um lado espiritual da conversa. São Tiago de Compostela, ele se refere ao apóstolo Tiago? Isso, ele faleceu, foi decapitado e o pessoal os amigos acabaram enterraram ele na Galícia. E na Galícia, em certo momento, houve uma chuva de estrela, por isso que é Compostela. E ao descobrir essa chuva de estrela, eram os restos mortais de São Tiago, e o rei Filipe mandou construir a igreja de São Tiago. E São Tiago se tornou um dos 3 caminhos de peregrinação: Jerusalém, Roma e São Tiago. Como Jerusalém estava com problema com os mouros, né, das cruzadas, da peregrinação, então houve mais uma tendência de fazer a peregrinação ao túmulo de São Tiago. Aliás, esse mesmo caminho de São Tiago foi usado para a retomada da Europa dos mouros. Então, ele tem um importante sentimental para a Espanha e para a Europa muito importante. E de lá para cá, esse caminho foi sendo restaurado, foi sendo utilizado. Teve um fato importante que foi o livro do Paulo Coelho, por volta de 1980, e isso ressurgiu, então, a retomada dessa caminhada, e a caminhada hoje, como eu havia falado para você, no dia que eu estava em São Tiago, tinha naquele dia chegado 496 peregrinos só no primeiro dia ali, no dia que eu estava. Então é muita gente fazendo e é muito bacana ver a movimentação. Existem peregrinos, existem os bicicrinos, que são o pessoal das bicicletas. Existe até também a cavalo, o pessoal gosta também de ir a cavalo fazer o trajeto de São Tiago. Estamos conversando com o advogado Caco Colense, que já fez o caminho de São Tiago de Compostela por 3 vezes, a última agora, recentemente, terminou mês passado. Ô Caco, o que as pessoas vão buscar nesse caminho? Você foi buscar o quê? Autoconhecimento, espiritualidade, a maturidade ajuda. Por exemplo, seu filho é bem mais novo, qual a impressão que ele teve? Eu queria que você falasse desse aspecto do seu filho e das pessoas que você conviveu lá. Eu achei, nos 3 caminhos, eu achei o caminho francês mais espiritualizado. Porque talvez tenha cidades ao longo do trajeto maiores, então tem missa peregrina. É uma missa especial falada em alguns trechos de oração na língua do peregrino. Então eu acredito que a peregrinação pelo caminho francês ele é mais espiritualizado para quem quer buscar um autoconhecimento, um contato maior, um contato mais íntimo com Deus, com a sua religiosidade. Então até um dia, se Deus quiser, eu vou voltar, porque ele é muito, muito bonito e muito gostoso de se fazer. No caminho do norte é um caminho mais trekking, porque vai ladeando o litoral da França, só que é muita montanha, uma coisa impressionante. Então você sobe e desce, então você não tem tanta estrutura missionária de missa para você durante a noite, principalmente. Então ele é mais árido do ponto de vista espiritual e mais se fortalece mais do ponto de vista físico, né?
O caminho português, de Lisboa até Porto, tem duas cidades que são interessantes, que é Santarém e Tomar. Tomar foi a última cidade, como se fosse a última cidade em que os templários ficaram ao longo da sua vida, depois que eles foram banidos da igreja e tal. Então, lá tem muita história dos templários. Foi como se fosse uma cidade asilo que abrigou os templários em Tomar. E depois você pega Lisboa e segue direto, também tem um pouco de missa e tal. Mas o mais espiritualizado é o francês. Você busca realmente essa espiritualidade, muitos ali, como eu, encontrei, e é muito bacana. E assim, quando você fala busca espiritualidade, busca autoconhecimento, os resultados vêm depois da caminhada, amadurecendo ou durante? Toda ela é mágica. Só quem vai fazer para entender. Ela é toda mágica, você tem o convívio, você tem o desapego a viver com pouco, né? E aí o caminho vai suprindo as suas necessidades. É muito interessante. Não é uma viagem cara, né? Porque você tem albergue de graça, então essas pernoites podem ser de graça, ou com valor muito simbólico de 10 euros por noite. Evidente que é cama e banho, né? Você indo em supermercado comprando os seus petrechos, suas comidas, você vai pagar de 7 a 10 euros. Então, isso que eu queria perguntar, como é que é a comida nesse trajeto? Você tem, que se come? no caminho francês, que é mais estruturado, existe o menu peregrino, que deve estar por volta de 12 euros. Você tem café, água, vinho, pão, um prato principal, um segundo prato e um postre, né, uma sobremesa. Então é muito barato, né? Mas isso aí você tem que comprar e já comer, porque ele vem quente? Isso. Ou você vai no supermercado, né, quando você não tem uma estrutura no albergue, você compra lá tem uma salada especial ali, você guarda e come no dia seguinte. De manhã você toma um café no bar, um pão, um croissant, um corneto ali, um café e vai embora, né? Mas assim, até isso é importante para você controlar a sua ansiedade, que vai ser sua necessidade, o caminho vai suprir, né? Então ele é bacana por conta disso. Você consegue ficar mais tranquilo, né? Organizar mais sua vida, viver com o mínimo. E essa é a lição que você traz. É essa a lição que eu trago. E seu filho, que eu perguntei, ele é de uma outra geração? Ele não esperava esse tipo de caminho, né? Achou que era mais fácil. Ele conseguiu bravamente superar essa parte de desafio com bolha, com cansaço. Fez amizade com vários jovens de outros países também, o que melhorou um pouco como é que eu falo, o alto astral dele, a autoestima dele, né? Porque ficar com o pai falando 40 dias, acho que não ia aguentar. Mas aí ele encontrou uns 10, 15 amigos de outros países, ele fala bem o francês e o inglês, então ele se virou bem. Eu acho que ele gostou e quer repetir, né? Acho que ele gostou da aventura. Caco Colense, para encerrar, eu sei que você tem compromisso, esse é um papo que daria 2 horas de programa. Eu queria que você falasse o que muda na sua vida pessoal, como você enxerga hoje, talvez regras que a sociedade coloque, essa comparação das redes sociais, o que importa na vida? Importa ser feliz, mais ser do que ter, né? E você consegue hoje perceber que às vezes a pessoa tem muita coisa e não é feliz, né? Então a vida é breve, precisa aproveitar, precisa gozar melhor a vida, amar o próximo, né? E viver bem, né? Praticar o bem e não fazer o mal, e seguir feliz. Muito obrigado pela entrevista. Caco Colense fez o caminho de São Tiago de Compostela na Espanha por 3 vezes. E obrigado pelo testemunho aqui, que foi muito legal. Eu que agradeço e feliz em vê-lo aqui, feliz também, radiante, nesse ambiente que você tanto adora. Obrigado, irmão.